Minha irmã me demitiu por mensagem enquanto eu estava fechando um acordo de 42 milhões. Ela era a CEO. Fui eu quem construiu tudo do zero. Cada palavra naquele contrato era minha. Cada noite mal dormida, cada fim de semana perdido, cada ligação que selou o acordo. Tudo meu. E ela terminou tudo com 6 palavras. Com efeito imediato, você está demitido. Eu não gritei, não liguei, apenas fiquei lá, encarando a tela, percebendo que às vezes a traição não soa como gritos. Ela soa como o silêncio depois de uma notificação. Naquela noite, abri meu notebook. Eu não roubei nada. Eu apenas enviei um arquivo. Na manhã seguinte, os 42 milhões reais foram direto para minha conta. Mas antes de compartilhar minha história com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários para eu saber que você está ouvindo. Ou me diga de onde você está assistindo. Adoro ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se você é novo por aqui, clique em inscrever-se. Significa mais do que você imagina. Meu nome é Lucas Vale, e é assim que uma única mensagem da minha irmã mudou tudo o que eu achava que sabia sobre lealdade, família e valor. O rooftop de um hotel em Itaim Bibi brilhava em tons dourados naquela noite. Um tipo de calor que pertencia a pessoas que acreditavam que o sucesso era permanente. Eu estava lá com Beto Lima, nosso VP de vendas, e Érico Bastos, o CEO da Horizonte Sistemas. Estávamos aí um passo de fechar o maior negócio da minha carreira. Um contrato de infraestrutura de IA no valor de 42 milhões. As luzes de São Paulo piscavam abaixo de nós como aplausos nervosos. Brindamos à colaboração, aos valores familiares, ao progresso. Minha irmã, Daniela Vale, a CEO, adorava palavras assim. Eu estruturei o acordo do zero, mas ela enviou o Beto, em vez de vir ela mesma, porque ele é melhor no aperto de mão. Eu não me importei. Ou talvez eu tivesse me convencido de que não. O filé estava macio, o vinho suave, as risadas polidas. Tudo estava ensaiado, exceto pelo momento em que o celular de Beto vibrou ao lado do meu copo. Ele pediu licença para atender outra ligação, o tipo de urgência falsa que as pessoas usam para mostrar importância. A tela se iluminou, refletida na curva da minha taça. Eu não estava bisbilhotando, apenas movendo o copo. Mas a mensagem brilhou para mim em azul e branco. Deixe ele fechar o negócio, depois corte ele. Sem emoção. Enviada por Daniela, minha irmã, minha CEO, meu sangue. O ar ficou denso, não de raiva, mas de algo mais frio, clareza. Senti meu pulso desacelerar. Meu corpo não reagiu. Minha mente já sabia. Beto voltou, ajustou as abotoaduras e me olhou por um segundo a mais. Ele sabia que eu tinha visto. Eu sorri. Há uma longa parceria, eu disse, erguendo minha taça. Meu tom era natural, até gentil. Érico riu, bateu sua taça na minha. Se o Lucas estivesse liderando isso, teríamos assinado no mês passado, disse ele. O sorriso de Beto vacilou levemente. O garçom chegou, alegre demais, reabastecendo nossas taças. Sempre um prazer servir o CEO e sua equipe, disse ele. Beto congelou, a mão apertando a haste da taça até os nós dos dedos ficarem brancos. A ironia era afiada o suficiente para ser saboreada. O resto do jantar pareceu um teatro. Eu ouvia as palavras deles sem escutá-las, balançando a cabeça nos lugares certos. O horizonte de prédios brilhava atrás do ombro de Beto, mas tudo havia mudado. Quando Érico se levantou para sair, ele apertou minha mão 2 vezes, seu aperto firme, quase como se soubesse. Vamos finalizar em breve, disse ele. Sua estrutura estava impecável. Eu sorri. É o que eu faço.
Enquanto eu caminhava em direção ao elevador, a cidade se estendia diante de mim. Uma constelação de promessas que nunca me pertenceram. Meu reflexo no vidro parecia irreconhecível. Alguém que havia construído tudo, mas não possuía nada. Pensei no funeral do meu pai, 3 anos atrás, quando Daniela assumiu a empresa, dizendo: "Você sempre foi o construtor, Lucas. Eu sou o rosto." Eu aceitei porque era família. Porque o amor às vezes se esconde atrás da hierarquia. Esta noite, essa ilusão morreu sob a luz âmbar e o vinho caro. Meu celular vibrou quando entrei no elevador. Uma mensagem de Daniela. "Ótimo trabalho hoje. Você sempre me deu orgulho." Fiquei olhando para a tela por um longo tempo, depois sorri. Ela não sabia que eu já tinha visto a outra mensagem. Pela primeira vez, não senti raiva. Senti distância, um distanciamento limpo e necessário. Eu ainda não tinha certeza do que significava sair, mas sabia que desta vez eu iria embora antes que eles tivessem a chance de me cortar. Na noite seguinte àquele jantar, São Paulo parecia diferente. Meu apartamento em Alto de Pinheiros tinha vista para o contorno escuro do Rio Pinheiros, calmo e cintilante sob as luzes da cidade. Sentei-me perto da janela, notebook aberto, o contrato da Horizonte Sistemas brilhando na tela. Cada cláusula, cada decimal, cada contingência. Eu havia escrito todos eles, mas o documento não parecia mais um triunfo. Parecia uma lápide para a lealdade. A voz de Daniela ecoava na minha cabeça, o mesmo tom que ela usava em reuniões e na infância. "Você é brilhante, Lucas, mas não foi feito para liderar." Eu costumava acreditar que isso era amor disfarçado de realismo. Agora eu sabia a verdade. Rolei pelo arquivo e abri uma pasta chamada Avaliações de Desempenho. 3 promoções perdidas me encaravam como fantasmas. A primeira, 3 anos atrás, depois que fechei o contrato da Lockwell, um negócio de 10 milhões de dólares que negociei sozinho, enquanto Beto estava de licença paternidade. O conselho me elogiou em particular, mas o anúncio oficial deu o crédito a Beto como o líder estratégico. Engoli essa humilhação porque disse a mim mesmo que títulos não importavam. A segunda vez foi durante o projeto Genova. O RH disse que eu era essencial demais na minha função atual para subir. A terceira veio há apenas 6 meses, quando fui considerado independente demais para gerenciar. Cada frase significava a mesma coisa. Eles não podiam me controlar, então me continham. Uma notificação apitou. Minha mãe. Sua irmã saiu na capa da Forbes Brasil. Veja como ela parece orgulhosa. A foto carregou lentamente. Daniela, em um terninho azul marinho, braços cruzados, a manchete gritando: "Ninguém vence sozinho." Eu ri baixinho. Esse aí era o maior talento dela, fazer o roubo parecer trabalho em equipe. O cômodo parecia menor quanto mais tempo eu ficava ali. Minha vida havia se tornado uma câmara de eco do reconhecimento de outra pessoa. Fechei o notebook e recostei-me, os olhos traçando a sombra do rio pela janela. Pensei em como os padrões se repetem, como confundimos ciclos com lealdade. Uma memória me invadiu. Eu tinha 12 anos de novo. Ela tinha 15. Nossa feira de ciências da escola. Nossa cozinha cheia de fios e bolhas de sabão. Eu havia construído um pequeno braço robótico que lavava pratos, desajeitado, mas brilhante à sua maneira. No dia da apresentação, ela trocou a etiqueta de identificação. Daniela Vale. Ela ganhou o primeiro lugar. Subiu no palco dizendo: "Meu irmãozinho ajudou." Papai aplaudiu e disse: "Você podia aprender humildade com a sua irmã." Essa foi a primeira vez que aprendi que o sucesso
pode ser roubado com um sorriso. Anos depois, nada havia mudado. Apenas os riscos eram maiores, a iluminação mais dura. Daniela não apenas pegou minha ideia desta vez, ela estava se preparando para me apagar do meu próprio trabalho. Eu quase podia ouvir a voz do meu pai, novamente, me dizendo para manter a paz. Mas a paz construída sobre o silêncio era apenas rendição. Outro ping. Um novo e-mail de Erico Bastos. Assunto: projetos futuros. Eu cliquei. Lucas, obrigado por hoje. Se você decidir construir algo seu, me ligue. Nós apoiaremos. A palavra ficou ali, firme, simples, perigosa. Minha mão pairou sobre o teclado. Por um momento, quase respondi. Então fechei a janela, abri uma nova pasta e a nomeei Plano de Contingência. Arrastei o e-mail dele para dentro, não como um ato de rebelião, mas de preparação. Olhei para o rio novamente, observando as luzes da cidade ondulando na água. Em algum lugar, entre aqueles reflexos, senti uma mudança silenciosa. Passei a vida inteira construindo coisas para os outros. Talvez fosse hora de construir algo que não pudesse ser tirado de mim. Eu não sabia quando ou como, mas pela primeira vez, eu não tinha medo do fim. Eu estava curioso sobre o que poderia começar. Um café em Moema abria antes do nascer do sol, o tipo de lugar onde negócios eram sussurrados regados a café expresso forte e excesso de confiança. O ar cheirava a grãos torrados e tinta do Jornal da Manhã. Sentei-me em frente a Marcelo Matos, um homem cuja perspicácia fazia as pessoas baixarem a voz. Ele já tinha sido o advogado de compliance da Altivian, antes de sair com uma única frase: não trabalho para pessoas que reescrevem a lei para se adequar aos seus sentimentos. Deslizei um guardanapo pela mesa e disse: preciso abrir uma LTDA limpa. Sem propriedade intelectual compartilhada, sem sobreposição com a Altivian, sem rastros, até meu nome. Marcelo mexeu seu café sem levantar o olhar. Se você quer sair da sombra da sua irmã, vai precisar de um nome que não sangre família. Eu pausei. Então escrevi 2 palavras no guardanapo. Véu Fundações. Ele deu um sorriso de canto. Apropriado. Algo nascido da cinza. Ele passou a hora seguinte desenhando o esqueleto da minha fuga. Registro, através de um agente de fora do estado, para uma caixa postal em um escritório virtual na Avenida Paulista, uma pequena conta no Sicredi. Ninguém vai se importar com esta conta até que ela comece a respirar, disse ele. Eu assenti. Eu não queria um império. Eu queria um recipiente, algo honesto para guardar meu trabalho. Ao meio-dia, a papelada estava registrada. Ao anoitecer, eu tinha um novo CNPJ e um número de empresa que pertencia apenas a mim. Olhei para o e-mail de confirmação na minha tela. Não parecia rebelião. Parecia oxigênio. 2 noites depois, eu estava na sala de servidoras da Altivian. O zumbido dos ventiladores de refrigeração enchia o ar, uma luz azul lavando as paredes. Eu não estava roubando nada, apenas revisando logs de backup para garantir que os documentos de minha autoria não estivessem enterrados. A porta se abriu silenciosamente atrás de mim. Por favor, me diga que você não está aqui olhando logs de servidor por diversão, disse Rita Torres, minha assistente. Seu tom carregava aquela mistura de sarcasmo e lealdade que só ela conseguia. Desliguei o monitor. Só finalizando as verificações de dados. Ela cruzou os braços. Essa é a pior mentira que já ouvi de você. Hesitei, então enfiei a mão no paletó e tirei um pequeno pendrive. É o meu trabalho, minhas palavras, nada mais. Nenhum código proprietário, nenhuma assinatura. Só quero manter o que é meu. Rita olhou para o pendrive por um momento, depois de volta para mim. Sem perguntas, eu pedi. Nenhuma, disse ela, pegando-o. 2 horas. Fiquei sentado ali depois que ela saiu da sala,
pulsando com o zumbido silencioso dos servidores. Pela primeira vez em meses, senti algo próximo da paz. 2 horas depois, ela voltou. O cabelo preso para trás, os olhos afiados. Ela colocou o pendrive na minha mão. Tudo limpo. Sem metadados, sem rastro de autor, sem histórico de revisão. Apenas seu trabalho, nu e livre. Eu a encarei, sem saber o que dizer. Você não precisava. Eu sei, ela interrompeu. Mas pessoas como você passam tempo demais provando que não são o vilão. Talvez seja a hora de você parar de provar e começar a construir. Fechei meu punho ao redor do pendrive. Não estou buscando vingança, Rita. Apenas preparação. Ela sorriu levemente. É o que os espertos sempre dizem. Quando ela saiu, o silêncio na sala do servidor pareceu mais leve de alguma forma. Conectei o pendrive no meu notebook e digitei. VEL Fundações LTDA. Registrada com sucesso. Apareceu na tela em texto, preto estéril, mas para mim parecia vivo. Algumas sementes só crescem quando são pisadas. O escritório da Altivian era uma caixa de espelhos à noite, paredes de vidro refletindo baias vazias e o brilho fraco do centro de São Paulo. Passava das 9 da noite. Todos os outros tinham ido para casa. O único som vinha do zumbido suave do ar-condicionado e do clique leve do meu teclado. Na tela, o contrato da Horizonte Sistemas brilhava como um animal adormecido. O 46,3 milhões e... meu trabalho, minha precisão, meu nome escondido, sob o de outra pessoa. Cada cláusula foi construída para desempenho. Cada cronograma mapeado para entrega. Estava pronto. Tudo o que eu tinha que fazer era apertar um botão. Enviar para assinatura. Passei o mouse sobre ele, meu coração firme, minha mente fria. A batida no vidro me assustou. Rita estava na porta, o rosto pálido. Você ainda não enviou, não é? Não, eu disse lentamente. Por quê? Ela entrou, fechando a porta atrás de si. O RH acabou de subir a lista interna de demissões. Seu nome está nela. Recostei-me, a mão ainda no mouse. Estão esperando você enviar o contrato antes de oficializarem. Daniela quer o anúncio amarrado direitinho. Novo acordo fechado e problema antigo resolvido. Eu assenti uma vez, expirando pelo nariz. Eficiente. A voz de Rita suavizou. O que você vai fazer? Nada, eu disse. Não esta noite. Fechei o notebook, guardei o pendrive no bolso e me levantei. Às vezes, o silêncio faz uma declaração mais alta. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. A cidade lá fora parecia limpa, indiferente. Às 8h57, meu celular vibrou. Uma mensagem de Daniela. Com efeito imediato, você está demitido. O RH entrará em contato. Eu li 2 vezes, depois abri meu e-mail para confirmar. 5 linhas, sem saudação, sem explicação. Quando tentei logar no sistema, todas as senhas falharam. Meu crachá piscou vermelho na catraca de segurança. Eu ri baixinho. Eles fizeram tudo o que eu esperava, exceto uma coisa. Eles subestimaram o timing. Uma segunda vibração veio. Era Rita. Não volte ao escritório. Verifique sua cadeira. Eu dirigi até lá de qualquer maneira. O segurança do lobby parecia desconfortável, mas não me impediu. A porta do meu escritório abriu facilmente. Alguém esqueceu de redefinir a fechadura. Na cadeira havia um envelope pardo simples. Dentro, um pendrive e um post-it amarelo com a caligrafia de Rita. O que você construiu não pode ser apagado. Sentei-me por um último momento, baço, absorvendo a sala. O diploma do ITA, emoldurado, a planta quase morta, a janela que costumava me dar orgulho. Não doeu. Apenas parecia concluído.
Deslizei o pendrive para o bolso da jaqueta, saí e não olhei para trás. Quando as portas de vidro se fecharam atrás de mim, o ar da cidade me atingiu como um batismo. Eles pensaram que tinham me apagado, mas apenas me libertaram. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com uma única luminária acesa. O arquivo do contrato ainda estava lá no meu notebook, intocado. Olhei para o título. Contrato Altivian Final.pdf. Minha mão tremeu levemente quando cliquei em renomear. Contrato VF. Pronto para assinatura com o PDF. Uma pequena mudança, invisível para a maioria, mas para mim foi uma mudança tectônica. O cursor piscava como um coração. Recostei-me e sussurrei para ninguém. Vamos ver quem realmente é o dono desta história. Lá fora, a cidade continuava se movendo, inconsciente. Mas naquele apartamento silencioso, um novo futuro acabara de assinar sua própria existência. O apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido baixo da geladeira e pelo ritmo calmo da minha respiração. O contrato brilhava na tela do meu notebook como um coração esperando permissão para viver. Um campo de assinatura era tudo. O cursor piscava, paciente, implacável. Recostei-me, lembrando das palavras de Marcelo Matos em nossa última reunião. Se você seguir o procedimento correto, ninguém pode tocá-lo. Você escreveu, você é o dono. O resto é ruído. A palavra dono ecoou mais do que eu esperava. Por anos, eu escrevi para os outros. Relatórios que impulsionaram a carreira de outra pessoa. Contratos que levavam o nome de outra pessoa. Esta noite, eu reivindicaria o som dessa palavra. Abri o cabeçalho, deletei Altivian Dynamics e digitei Véu Fundações Ltda. As letras pareceram estranhas no início, cruas e não testadas, mas quando o logo apareceu no canto, algo no meu peito se soltou. Meu pulso se firmou, não com medo, mas com consciência. Eu estava cruzando uma linha que nunca poderia ser descruzada, mas não me sentia como um ladrão. Eu me sentia como o herdeiro legítimo. Sentei-me por um tempo, encarando o documento digital. Então, abri uma nova janela de e-mail e anexei o arquivo. A linha de assunto dizia: como VF, Véu Fundações, pronto para assinatura. Escrevi uma única frase no corpo. Obrigado por acreditar nos construtores. Eram 2h31 da manhã quando cliquei em enviar. O som do e-mail sendo enviado pareceu uma inspiração que estava presa dentro de mim há anos. Fechei o notebook e olhei pela janela. São Paulo dormia sob uma fina névoa. As luzes da cidade tremiam como se também estivessem prendendo a respiração. Às 7h02, meu telefone tocou. Não reconheci o número, mas atendi mesmo assim. A voz de Érico Bastos soou, calma, direta. Lucas, recebi seu arquivo. Revisamos esta manhã. Está limpo. Vamos seguir em frente, com você. O pagamento entra na sua conta amanhã. Por um momento, não consegui encontrar palavras. Minha boca abriu, mas apenas silêncio saiu. Não senti alegria ou pânico, apenas uma gravidade lenta e silenciosa se acomodando em meu peito. Quando a ligação terminou, fiz um café forte, preto, e fiquei perto da janela aberta. O ar cheirava aço e chuva matinal, vindo dos blocos industriais perto do rio. Eu podia ouvir o leve clangor de uma fundição à distância. A ironia não me passou despercebida. Véu e fundição. Nascido em silêncio, nomeado após o barulho. Mandei uma mensagem para Marcelo. Está feito. Ele respondeu quase instantaneamente. Então, observe-os queimar o próprio roteiro. Eu sorri. Ele estava certo. Eu não estava mais lutando contra eles. Eles estavam prestes a lutar contra si mesmos.
Naquela tarde, abri um caderno de couro e escrevi a primeira entrada para minha nova empresa. Dia 1. Isso começou com traição, mas toda revolução começa assim. O arquivo não mudou apenas de dono, mudou de linhagem. Olhei ao redor do meu apartamento, paredes vazias, mesa nua, uma única luminária, e percebi que era assim que o recomeço se parecia. Sem aplausos, sem validação, apenas um homem, um notebook e uma decisão que poderia reescrever tudo o que lhe fora negado. Lá fora, a cidade seguia em frente. Em algum lugar no centro, Daniela provavelmente estava revisando números, convencida de que ainda controlava o jogo. Mas eu já havia movido o tabuleiro. Na manhã seguinte, o mundo havia mudado. Eu estava tomando café na mesma cafeteria onde encontrei Erico pela primeira vez quando a manchete apareceu em todos os sites de negócios do país. Horizonte Sistemas fecha contrato de 42 milhões de ienes com Véu Fundações Ltda, nova firma de tecnologia baseada em São Paulo. As palavras não pareceram reais a princípio. Pareciam ficção impressa em negrito. Eu as reli 3 vezes, então larguei minha xícara lentamente. Ao meu redor, as pessoas conversavam, riam, pediam lattes. Ninguém percebeu que uma pequena fenda tectônica havia se aberto no cenário de tecnologia da cidade. Eu não sorri. Eu apenas respirei. O som da vitória, percebi, era o silêncio. Meu telefone vibrava sem parar. A primeira ligação veio de Janaína Paz, chefe de relações públicas da Altivian. Eu ignorei. Então veio outra e outra. Deixei todas tocarem. Um torpedo, SMS, veio em seguida, de Rita. O escritório está um caos. Daniela quebrou o notebook. Ela está perguntando quem diabos é a Véu Fundações. Digitei uma resposta curta. Deixa ela adivinhar. Ao meio-dia, a caixa de entrada da Véu Fundações começou a inundar. Uma mensagem após a outra de clientes que antes elogiavam a inovação da Altivian, agora confessando que só haviam ficado por minha causa. De Clara Bastos, da Velonix Industries. Gostaríamos de mover nossa conta para sua firma imediatamente. Confiamos na sua estrutura, não na política deles. De Gilberto Dias, da Health Tech Solutions. Agora sabemos quem construiu a estrutura real. Vamos conversar sobre a transição. De Helena Pires, da Castron Logística. Estamos seguindo você, não o logo. Não precisa negociar. Estamos dentro. Li cada mensagem cuidadosamente. Meu coração firme, o café esfriando ao meu lado. Não era poder que eu sentia. Era reconhecimento, silencioso, atrasado e real. No final da tarde, outro e-mail chegou de Daniel Moraes, CEO da Horizonte Sistemas. O assunto, tu dizia simplesmente, próximo passo. Lucas, gostaríamos de discutir a expansão do desenvolvimento de produtos. Considere isso um convite aberto. Estamos preparados para investir. Olhei para a mensagem por 1 minuto inteiro antes de notar outra notificação abaixo dela. Uma mensagem de texto de Daniela. O nome dela na minha tela parecia menor do que costumava ser. O que você está fazendo? Isso é traição. Eu digitei de volta. Você chama de traição, eu chamo de correção. Nenhuma resposta veio. Apenas os pontos de digitação que piscaram por 10 segundos e desapareceram. Naquela noite, a Altivian deu uma coletiva de imprensa. Eu não compareci, mas Rita transmitiu para mim. Daniela estava sob luzes brancas e brilhantes, cabelo impecável, sorriso contido. Desejamos sucesso à Véu Fundações, disse ela com o tom quebradiço. No entanto, estamos revisando possíveis infrações contratuais. Um repórter levantou a mão. Se Lucas Vale era apenas um funcionário, como ele assinou um contrato válido sob sua própria entidade? Daniela piscou.
A primeira centelha de medo rompendo sua compostura. Isso está sob revisão interna. Em minutos, o clipe viralizou. Ao anoitecer, 2 grandes parceiros congelaram seus acordos com a Altivia, aguardando reavaliação. À meia-noite, mais 3 se seguiram. Na manhã seguinte, as ações caíram 23%. Eu assisti tudo se desenrolar da minha mesa. Uma janela aberta para o ticker financeiro, outra para minha caixa de entrada, onde novas consultas continuavam chegando. As pessoas queriam entrar, não por causa do escândalo, mas porque a integridade havia se tornado uma mercadoria rara. Recostei-me, mãos entrelaçadas atrás da cabeça, deixando o peso de tudo aquilo assentar. Eu não estava comemorando. Não estava me vangloriando. Estava lembrando de cada vez que me disseram que eu era preciso demais, independente demais, difícil demais de gerenciar. Eles estavam certos. Eu era ingerenciável. Esse era o ponto. Mandei uma mensagem para Rita. Vá para casa, descanse um pouco. Ela respondeu. Descanso depois. A parte divertida está apenas começando. Eu sorri pela primeira vez em dias. Enquanto a noite caía sobre a cidade, atualizei o feed do mercado uma última vez. Os números continuavam caindo para a Altivia. 42 milhões haviam saído do balanço deles e reaparecido no meu. Mas a verdadeira transferência não foi de dinheiro. Foi de controle. Fechei meu notebook, apaguei as luzes e fiquei na janela. Abaixo, o rio Pinheiros capturava o brilho dos postes de luz, movendo-se firmemente em direção ao mar. Imparável. Em seu reflexo, vi o que eles nunca poderiam tomar de volta. Não era vingança. Era gravidade. O momento em que tudo finalmente caiu onde sempre deveria estar. A luz da manhã deslizou pelas persianas, cortando faixas pálidas sobre os papéis que cobriam minha mesa. Era início de outono, silencioso e quase pacífico, até que o motoboy chegou. O envelope era grosso, estampado com o brasão azul da Altivian. Eu não precisava abrir para saber o que era, mas abri mesmo assim. Notificação formal de ação judicial. A primeira linha dizia: interferência não autorizada com clientes e quebra de acordos de propriedade intelectual. Li cada palavra, traçando as bordas da página com o polegar. O tom era estéril, deliberado, tentando soar confiante, mas tremendo sob seu próprio peso. No final, havia uma assinatura que eu conhecia muito bem. Daniela Vale, escrita com a mesma mão que um dia assinou meus boletins escolares e cartões de aniversário. Ao lado, um segundo nome, Fábio Rangel, o novo conselho jurídico deles, o mesmo homem que estava me circulando no LinkedIn semanas atrás. Por um longo tempo, não me mexi. O cheiro de papel e tinta de impressora pairava no ar. Finalmente, dobrei o envelope cuidadosamente, coloquei-o debaixo do braço e fui para o centro. Marcelo Matos já estava esperando em seu escritório, paletó pendurado, mangas arregaçadas. Ele leu a carta em silêncio, então sorriu do jeito que só um advogado com muita história conseguiria. Eles estão dando um tiro no próprio pé, disse ele. Eles esqueceram que você não é um funcionário CLT. Você é um PJ, pessoa jurídica. Você nem se enquadra na cláusula corporativa deles. Eu me inclinei. Você tem certeza? Marcelo apontou para as letras miúdas. Tenho certeza porque eu escrevi este formato. Quando eu estava na Altivian, Tivian redigia este exato modelo do contrato de prestação de serviços, PJ, para economizar nos impostos da folha de pagamento. Eles o usaram para pagar menos às suas melhores mentes. Agora é o muro que os impede de entrar. Naquela tarde, compusemos nossa resposta. Marcelo digitou rapidamente, seu tom calmo, mas cortante. Anexamos meu formulário de abertura do MEI, microempreendedor individual,
o contrato de prestação de serviços e o e-mail de integração mostrando como a Altivian havia intencionalmente evitado me classificar como funcionário, CLT. No final, ele escreveu uma última linha antes de enviar. Meu cliente não será intimidado por uma empresa que se recusou a reconhecer seu valor, seja no papel ou de outra forma. Li essa linha 3 vezes. Uma porque me surpreendeu, uma porque pareceu certa, e mais uma para lembrar dela, porque nomeava algo que eu nunca havia dito em voz alta. Eu não precisava mais que eles vissem meu valor. Eu já o havia definido. Naquela noite, meu telefone tocou. O nome de Daniela brilhou na tela. Por um momento, quase não atendi. Então, atendi. A voz dela estava mais baixa do que o normal, desprovida do polimento que ela usava para investidores. Você realmente acha que este é o caminho certo, Lucas? Você destruiu tudo o que o papai construiu. Olhei para a janela, para o reflexo do meu próprio rosto, meio engolido pela luz do sol. Não, eu disse baixinho. Eu apenas peguei de volta a parte que o papai não pôde proteger. Ela expirou bruscamente. Você escolheu o caminho errado. Não, eu disse. Você escolheu a pessoa errada para trair. A linha ficou muda. O silêncio que se seguiu não foi de raiva. Foi final. Mais tarde, Rita apareceu. Ela colocou um jornal dobrado na minha mesa. Brasil Tech News. VEL Fundações assina 68 milhões de reais em novos contratos. Ela sorriu, cansada, mas orgulhosa. Você venceu, disse ela. Eu balancei a cabeça. Não, eles ainda não entendem o porquê. Na parede atrás dela havia uma nova moldura, uma imagem que eu havia impresso de um backup antigo, a mensagem que Daniela enviou para Beto. Deixe ele fechar o negócio, depois corte ele. Abaixo dela, em tinta prateada, escrevi uma única nota. Enviada às 19h52, o momento em que eles perderam tudo. Olhei para aquilo por um longo tempo. Não havia triunfo, nem amargura, apenas quietude. O tipo que vem quando a tempestade passa e você finalmente vê o que sobreviveu. Tudo estava quase resolvido agora. Restava apenas uma coisa: fazer as pazes com a parte de mim que ainda acreditava que família significava segurança. Às 7h05 da manhã, meu celular vibrou na mesa, ao meu lado. A notificação piscou uma vez, azul, contra a palidez da manhã. Depósito em CC. Horizonte Sistemas, 40.000 euros recebido. Eu não sorri, nem vacilei. Apenas observei a tela escurecer novamente. Os fundos haviam entrado. O contrato estava completo. Cada linha que eu escrevi, cada cálculo, cada noite sem dormir. Tudo terminava aqui, em uma linha de transação que confirmava que eu estava finalmente livre. O escritório da VEL Fundações estava silencioso, cheirando levemente a cedro e tinta fresca. Ainda não havíamos pendurado a placa, escolhido cores ou móveis além do essencial. O espaço parecia limpo, honesto. Bebi meu café e abri as notícias. Ações da Altivian Dynamics caem 40% após perder contas principais. Repórteres especulavam sobre desordem interna e má gestão executiva. Não houve declaração de Daniela. Eu sabia que o silêncio dela não era orgulho, era rendição. A porta rangeu ao abrir. Minha mãe entrou, enrolada em seu cardigã antigo, segurando um saco de papel que cheirava a muffins de mirtilo. Ocupado? Ela perguntou suavemente. Nunca para você, eu disse. Ela olhou ao redor, estudando o escritório minimalista. Sem placa na porta, sem decorações. Ainda não, respondi.
ainda decidindo o que merece ficar. Seus olhos pousaram na moldura acima da mesa. Essa é a mensagem dela? Eu assenti. Ela suspirou, sentando-se na cadeira, perto da janela. Sua irmã não é tão cruel quanto você pensa, Lucas. Ela é como seu pai, com medo de perder o controle. Talvez você tenha ensinado a ela a única coisa que ele nunca aprendeu. O quê? Que controle não significa nada se você tem que esmagar alguém para mantê-lo. Ficamos em silêncio por um tempo. A cidade lá fora estava acordando, o som dos carros subindo como uma maré suave. Virei meu celular na mão. Uma mensagem não enviada brilhava na tela. Eu não te odeio, Daniela. Só espero que um dia você entenda que ninguém merece ser apagado do seu próprio trabalho. Eu não enviei. Não precisei. Algumas mensagens devem permanecer não enviadas, porque o perdão nem sempre precisa de entrega, apenas de intenção. Outra notificação apareceu. 2 novos clientes. Valor combinado, 110 milhões dólares. Li uma vez e deixei o telefone de lado. O número não me comoveu. O que importava era que eu havia construído algo intocado por manipulação, algo inteiramente meu. Peguei um pequeno bilhete de Rita, que ela havia deixado dias atrás, agora enrolado nas pontas. Você não precisa provar que é inocente. Apenas mostre a eles que nunca mereceram você. Coloquei-o sob a mensagem emoldurada de Daniela. 2 frases diferentes, 2 forças opostas, equilibrando-se perfeitamente. Minha mãe se levantou, alisando o suéter. Sabe, disse ela baixinho, eles não te demitiram, querido. Eles apenas te ajudaram a ir embora de um lugar que não te merecia mais. Olhei pela janela. O sol da manhã inundou São Paulo, pintando os telhados de dourado. Você está certa, eu disse. Eles não me demitiram. Eles me libertaram. Ela sorriu, tocou meu ombro e saiu sem dizer mais nada. Sentei-me por mais um tempo, deixando a luz mudar de lugar na sala. A moldura capturou o sol e brilhou. Na mesa, meu caderno estava aberto em uma página em branco. Pela primeira vez, não senti necessidade de escrever nada. A história já havia se escrito sozinha. Levantei-me, abri a janela. A brisa trazia os sons da cidade. Tráfego, vozes, o apito fraco de um trem indo para o leste. Parecia movimento, como a vida continuando exatamente como deveria. A mensagem emoldurada brilhava sob a luz da manhã, não como uma ferida, mas como uma prova. Um lembrete de que até a traição pode ser reciclada em criação. Sem discursos, sem vingança, apenas paz, sussurrei para a sala silenciosa. Ninguém precisa assinar isso por mim. Eu já assinei meu próprio nome no que dura. E com isso, apaguei a luz, deixando a janela aberta, a cidade viva e minha história, finalmente, completa. Há uma quietude estranha que vem depois que a luta termina. Não o tipo de silêncio que você obtém da vitória ou do alívio, mas o tipo que o força a ouvir tudo o que ficou para trás. O zumbido da sua própria respiração. O eco das escolhas às que você não pode desfazer. A paz de saber que você finalmente atravessou o fogo e saiu em seus próprios termos. Por muito tempo, pensei que sucesso significava permanecer leal à família, às empresas, às pessoas que diziam acreditar em mim, enquanto silenciosamente me escreviam para fora de suas histórias. Eu pensei que ficar quieto era nobre. Pensei que ser útil era o suficiente, mas o silêncio não lhe dá respeito. Ele apenas torna a traição mais fácil de executar. Quando minha irmã me demitiu por mensagem, ela não encerrou apenas um trabalho. Ela encerrou a versão de mim que esperava por permissão para ser visto. Passei anos pensando que família significava andar na linha, ser confiável, provar que eu poderia carregar o peso por todos. Mas amor sem respeito não é família.
é servidão vestida de afeto. No dia em que enviei aquele arquivo, não foi vingança. Foi recuperação. Eu não roubei nada. Eu não hackeei, trapaceei ou queimei a ponte. Eu apenas peguei de volta o que construí com minhas próprias mãos. E talvez seja isso o que é o poder real. Quando você para de tentar convencer as pessoas de que merece seu lugar e você simplesmente o reivindica. O que eles perderam não foi dinheiro ou reputação. Eles perderam a ilusão de controle sobre alguém que finalmente se lembrou de quem era. Agora, toda manhã, quando entro no meu escritório, do tipo silencioso, sem placas, sem prêmios brilhantes, sem lembretes de glória passada, sinto algo que nunca senti antes. Propriedade. Não apenas de uma empresa, mas de mim mesmo. O café tem um gosto diferente quando você o serve em um espaço que é verdadeiramente seu. O ar parece mais limpo quando você não está fingindo se encaixar na estrutura de outra pessoa. E eu aprendi que a liberdade nem sempre ruge. Às vezes, ela apenas respira. Ela se senta à sua frente, na quietude de um novo dia, e sussurra. Você conseguiu sair. Se você já foi subestimado, usado ou cortado de algo que você construiu, isto é para você. Você não precisa de permissão para reconstruir. Você não precisa de validação para começar de novo. Às vezes, a vingança mais limpa é existir ruidosamente em uma vida que disseram que você não poderia ter. Eu sei que alguns de vocês, assistindo ou lendo isso, ainda estão nessa fase, a calmaria antes de sua própria tempestade. Talvez você ainda esteja preso em um emprego, um relacionamento ou uma dinâmica familiar onde está constantemente dando, constantemente provando, e ninguém nunca realmente o vê. Eu conheço essa exaustão. Eu a vivi. Mas ouça com atenção. No momento em que você para de pedir para ser visto, você se torna impossível de ignorar. E quero que você se lembre de algo. Você não é desleal por superar o lugar que se recusou a deixá-lo crescer. Você não é egoísta por escolher a paz e a paz em vez da aprovação. Você não está errado por dizer chega. Porque um dia, quando você finalmente for embora, o mundo não vai explodir como você teme. Ele apenas se ajustará silenciosamente ao alinhamento. Você vai acordar, fazer seu próprio café e perceber que a guerra que pensava estar travando nunca foi contra eles. Foi contra a versão de você que continuava duvidando do seu valor. Então, se você está aqui ouvindo minha história, talvez esteja à beira do seu próprio ponto de virada. Talvez esteja se perguntando se é loucura recomeçar, se é tarde demais para reivindicar algo para si mesmo. Não é. Você não precisa de milhões de reais ou do nome de uma empresa. Você só precisa de uma decisão honesta, do tipo que diz: cansei de esperar que eles me valorizem. Vou começar a me valorizar. Antes de ir, quero saber se você ainda está aqui comigo. Se alguma parte desta história o alcançou, se o fez pausar, refletir ou até respirar de forma diferente por um momento, apenas deixe um "estou ouvindo" ou um "oi" nos comentários. Diga-me de onde você está assistindo. Parece simples, mas acredite, importa. É como eu sei que histórias como a minha ainda significam algo por aí. E se esta história fez você sentir algo real, se lembrou você de sua própria luta ou de seu próprio renascimento silencioso, não apenas role a tela. Inscreva-se, fique. Porque aqui não contamos apenas histórias sobre vingança ou traição. Contamos histórias sobre pessoas que se recusam a permanecer apagadas. Meu nome é Lucas Vale, e este foi o momento em que parei de pedir aprovação e comecei a construir uma vida que não poderia ser tirada de mim novamente. Às vezes, o final mais limpo não é vingança, é paz. E se minha história encontrou o caminho até você hoje, espero que ela o ajude a encontrar a sua também. Então, respire.
Olhe o reó ao redor. O mundo não acabou. Ele está apenas esperando pela sua próxima decisão. Obrigado por ouvir. Eu leio cada comentário, cada palavra que você envia. Porque às vezes, saber que alguém lá fora entende, é assim que nós dois começamos a nos curar. E agora, me conte sua história. Isso aí. Eu estou aqui.